Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos então olhar as respostas que chegaram para a nossa pergunta inicial, Ricardo? Pode ser, vamos lá. Tu só refaz ela enquanto eu vou procurando aqui. Isso. Elas são duas perguntas e elas são as seguintes: o que é mais importante na vida de vocês? Para que vocês vivem? O que é mais importante na vida de vocês e para que vocês vivem? Ok, o Marcelo Kretschmann respondeu assim: mais importante é Deus. Para mim, vivo para alcançar meus sonhos e para a família. Uau! A Dilva Cap: para mim o mais importante é a fé em Deus. Vivo para completar a caminhada rumo à eternidade. O seu Reni Hoffman está respondendo aqui a pergunta: muitas coisas podem ser importantes para nós, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus é o mais importante. Muito bom. A Rosarina Vescovi responde, diz assim: para mim, ter fé em Deus, depois saúde e paz. Ela responde a pergunta aí: o que é mais importante na vida de vocês, para que vocês vivem? A Lene Souza, ela diz que Deus é tudo na minha vida. Deus é tudo na vida dela. Deus é tudo. Né? O Lauri Gottschalk, ele responde assim: o mais importante é a vida. Eu vivo para viver. O estudo de hoje a gente vai ter como título, gente, viver e anunciar o Evangelho em qualquer situação. Foi escrito pelo pastor Hernani Kuffel. É assim que fala, pastor? Kuffel, de Canela, Rio Grande do Sul. Pastor Hernani, agradecemos já de prontidão aqui também por ter escrito o estudo para nós. E ele é baseado em Filipenses 1, 12 a 30 e 2, 12 a 18. Ele é um estudo longo, bem longo, tanto que a gente vai dividir ali hoje. A gente vai dividir ao meio o estudo por ser longo, e mesmo na live a gente não ia conseguir fazer ele dentro do tempo que a gente tem sempre previsto. Então a gente vai dividir o estudo ao meio, e aí logo, muito em breve a gente fará então a continuação desse estudo, tá? É o estudo de número 6, sendo que os 3 primeiros estudos foram sobre Jesus sendo o caminho, a verdade e a vida, e os próximos estudos então posteriores, que seria o 4, 5 e o 6, então são sobre o livro de Filipenses, que nós estamos estudando. E agora, então, o estudo que nós temos seria o estudo 3, então, do livro de Filipenses, mas os 6 na sequência do ano. Então, já falei no início, falo de novo, abram as suas Bíblias em Filipenses 1. Filipenses 1, que é o estudo que a gente vai ter baseado hoje em Filipenses 1. E já deixa um marcadinho Atos 16 também. A gente vai dar uma folhada lá depois também, Atos 16. O Elton Wortman, pastor, ele responde a pergunta dizendo assim: para mim, mais importante é Deus, que só nele temos a certeza da vida eterna. Muito bem. Muito bom. Legal. Obrigado, Elton. Valeu mesmo. Isso aí. Muito bem, o que tinha de respostas, eu acho que era isso aí. Mesmo. Podemos então ir para o nosso estudo propriamente dito agora. Lembrando que deixamos uma pergunta no ar. A Letícia Stephens: Deus também é o mais importante para mim. Vivo com o objetivo de encontrá-lo. Opa! Encontrá-lo na eternidade. Na eternidade. Muito bom. Muito bem, gente. Estamos na página 33 do Caderno do PEN para esse ano. E vamos lá então para o nosso estudo, então, seguindo aqui pelo caderno. Constantemente nós somos tentados a olhar para a nossa vida tendo como prioridade as coisas deste mundo. E eu diria, na maioria das vezes, a gente é tentado, a gente é levado a olhar para a vida tendo como prioridade somente aquilo que está ligado e pertence à vida aqui neste mundo, à vida aqui na Terra. Eu assumo esse risco de dizer que na maioria das vezes é assim que a gente olha para a vida.
né, tendo como alvo principal, como prioridade, né, tudo aquilo que está voltado para as coisas aqui deste mundo. Faço um adendo, pastor, Aham. que na oração também, cuidem. As nossas orações, elas são para a parte espiritual e para o mundo vindouro, ou são para somente as coisas materiais e deste mundo? Cuidem. Bem lembrado. Somos igualmente tentados a medir o amor de Deus por nós e o nosso sucesso a partir dos parâmetros que o mundo nos oferece, né? Ou seja, se eu estou bem, se eu estou recebendo muitas coisas, o amor de Deus por mim é imenso, é enorme, né? Se eu sou uma pessoa que tenho certo sucesso, né, de forma material, isso é um sinal então, né, de que Deus está comigo e assim por diante. Então essa é a tentação que nós corremos, né, de medir o amor de Deus por nós desta forma. Se a gente está bem materialmente, se a gente está bem financeiramente, se a gente está bem socialmente, e esta é a régua que nós vamos usar para medir então o amor de Deus por nós. Não deveria ser dessa forma, não deveria ser deste jeito, né? Muito bem. Continuando, quando escreveu a carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo estava na prisão, possivelmente em Roma. Conforme os parâmetros deste mundo, o apóstolo deveria sentir-se derrotado, porque ele estava preso, né? Mas não é assim que ele se sente. Paulo está alegre, feliz e agradecido, pois embora estivesse preso, o Evangelho estava sendo anunciado e a salvação eterna pela fé em Cristo Jesus estava sendo compartilhada. Paulo poderia estar se lamentando, chorando, mas totalmente inverso, ele estava, como diz o texto aqui, alegre, feliz e agradecido, porque o Evangelho estava sendo anunciado, de alguma forma, sendo por ele ou por alguns que, né, conviveram com ele ou aprenderam com Paulo, né? Muitos que viveram junto com ele, alunos de Paulo, e depois também que Paulo viajou muito, instituiu várias comunidades, né? Fundou igrejas, fundou né? várias igrejas, isso, obrigado pastor, e depois ali deixou um pastor para cuidar, né? Alguém para cuidar daquela comunidade, e foi adiante, né? Um pastor, um líder. Um líder, né? Para cuidar da parte espiritual também, daquelas pessoas. Então, quantas foram as pessoas que foram agraciadas pelo poder do Evangelho, pelas bênçãos do Evangelho, através de Paulo? Então a gente vê quanto Paulo foi importante na obra de Deus. De uma situação a princípio ruim, triste, desesperadora, poderíamos dizer, estava preso, ele procurou olhar para o lado bom disso, né? O que isso proporcionou para o avanço e o progresso do Evangelho, né? Para o anúncio do amor de Deus e da salvação através de Jesus, né? O Eric Koenig responde aqui, Ricardo: mais importante é sabermos que, apesar de sermos pecadores, temos a salvação imerecida e gratuitamente em Cristo, e vivemos para, através da palavra, crermos na salvação eterna pelo sacrifício de Cristo. Muito bom. Muito legal. Boa resposta dele, né? Vamos com mais uma resposta? Vamos. Valdemar Kenny: o mais importante é reencontrar principalmente os familiares na bem-aventurança da vida eterna, né? Essa é a segunda resposta dele. Então quer dizer que tem mais uma anterior que não apareceu para mim. Ele coloca aqui entre aspas a segunda resposta. Segunda resposta. Então mande para mim a primeira pergunta, a primeira resposta, perdão. Mande para mim a primeira resposta. Só apareceu a segunda, tá? Né? Mas aí ele coloca a segunda resposta sobre reencontrar as pessoas lá no céu, né? Que foi convivemos aqui, né? Muito bom. Ok. Vamos adiante então? Vamos lá. O texto bíblico que estamos nos propondo a estudar hoje nos traz a resposta:
sobre o que de fato, deve ser o mais importante na nossa vida. Em Filipenses capítulo 1, versículo 27, nós lemos: o mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. Então vejam, aqui já está a resposta dada pelo próprio apóstolo Paulo. O mais importante é viver de acordo com o Evangelho de Cristo. Este Evangelho que chegou até nós por meio da palavra de Deus, e que nos serve então como orientação e como base de vida. Então, viver de acordo com esse Evangelho, isso é o mais importante para nós. Ou seja, viver a nossa vida de fé, viver a nossa vida cristã, sabendo que nós temos a salvação, nós temos a vida eterna que já foi conquistada por Jesus, com o seu sacrifício, com a sua morte e com a sua ressurreição. E vivemos agora também anunciando, testemunhando este Evangelho da salvação para as pessoas que estão no nosso convívio, que estão no nosso dia a dia, na família, no trabalho, na escola, na vizinhança e assim por diante. Firmado em Cristo e no Evangelho da salvação, o apóstolo Paulo encoraja os cristãos lá de Filipos e a cada um de nós a ter alegria unidos com Jesus e saber que com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Vejam, ter alegria unidos com Jesus, a alegria que nós temos pela salvação, de saber que a gente está salvo através de tudo aquilo que Jesus realizou por nós lá na cruz e lá no sepulcro vazio, quando Ele ressuscitou e venceu a morte. E saber então que com a força que Cristo nos dá, a gente pode enfrentar qualquer situação, porque a gente enfrenta e vai enfrentar situações difíceis, situações complicadas, situações desafiadoras, mas temos a certeza da força que Cristo nos dá. Não estamos enfrentando tudo sozinhos, mas temos a certeza de que Cristo não nos abandona, que nós temos este auxílio que vem dele, que vem do seu amor. É tão bacana ver Paulo escrevendo isso, Ele escreve em Filipenses 4, Então, ele fala que em qualquer situação, Deus está com ele. Mesmo preso, Deus está lá. Deus está com ele. Ele foi açoitado, ele e Silas, Depois a gente vai ver um pouquinho mais sobre esse texto, mas Deus estava com ele, mesmo naquele momento, E preso, acorrentado, A gente vai ver depois um pouquinho no texto de Atos também, Deus estava com ele. E Paulo, ele responde a isso. E a resposta é muito bacana de Paulo a isso, Ele não blasfema, ele não fica raivoso, Não reclama. Bem pelo contrário, ele canta salmos. Então é bacana de ver isso. Verdade. Mais uma perguntinha, gente, nós vamos fazê-la e já respondê-la. Existe alguma razão especial para Deus ainda mantê-los aqui neste mundo? Existe alguma razão especial para Deus ainda nos manter aqui neste mundo? Por que nós estamos aqui neste mundo ainda? De repente assim, a gente após o batismo poderia ser levado por Deus, porque estaríamos salvos. Por que Deus não faz isso? Por que Deus não nos leva logo após o batismo? Por que então razão especial Deus nos mantém aqui neste mundo? Ou até mesmo depois da confirmação, pastor? Isso. Quando tem confirmação de fé, Os jovens também confirmam a fé e dizem assim, não, eu creio nesse Deus e tal. Naquele momento Deus podia dizer assim, então tá, beleza, vamos para o céu então. Após receber toda a instrução, todo o ensino sobre as partes principais da Bíblia, da palavra de Deus. Mas tem um porquê de nós estarmos aí, pastor? Muito bem, então qual é essa razão especial pela qual Deus nos mantém ainda? Para que a gente viva a nossa vida cristã e para que a gente testemunhe, para que a gente leve este amor por onde quer que a gente andar. Por isso Deus ainda nos mantém aqui nesse mundo, para que a gente faça isso,
né, para que a gente viva a fé, né, viva a nossa vida cristã, e nesse viver da vida a gente testemunhe, né, leve o amor de Deus, leve a salvação de Jesus para as pessoas. É por isso que eu estou vivo, é por isso que o Ricardo está vivo, é por isso que cada um de vocês que está conosco está vivo, para ser uma testemunha viva do grande amor de Deus, da salvação que Jesus conquistou para nós. A palavra diz: somos pedras vivas, né? Então, filhos de Deus, a gente, né, faz também o nosso papel. E enquanto não for isso aos quatro cantos do mundo, e Deus não disser assim, é a hora, a gente vai continuar aqui, né? Ou então, né, claro, um momento nós vamos morrer, né? O pastor sempre diz assim, desculpa dizer para vocês, mas todos vamos morrer, né? Mas a certeza da salvação faz que, mesmo que a gente morra de corpo, né, a gente não vai morrer de alma, né? A gente vai estar lá no céu depois. Então isso é muito bacana de ver isso. Mas a nossa função aqui, ela vai dia após dia, né? Como testemunhos, né? E vivendo essa vida cristã, que não é fácil, não é fácil. Mas conforme Paulo diz aqui, com a força que Cristo nos dá, a gente vence qualquer problema. A vida em si não é fácil. A vida é cheia de desafios. E a vida cristã mais ainda, porque nós temos uma responsabilidade, né, de permanecer na fé, né, e ser uma testemunha, ser um agente que leva para as pessoas o amor de Deus. Por isso que não é simples, não é fácil, né? E viver a vida cristã, anunciar o Evangelho nas horas boas e também nas horas mais difíceis da vida. Alencar e Vivian Falk, né, os pais do Gustavo, nosso violeiro, eles dizem assim, sobre a primeira pergunta: ajudar ao próximo, a família e crer em Deus. Muito bacana. A Armelinda Dalmolin está respondendo: meu viver é Cristo, por isso me apego no Evangelho dele, orando para que minha família, parentes, amigos e amigas, estejamos todos juntos no céu quando partirmos deste mundo. Legal. Eu gostei da parte que ela falou: eu me apego. Me apego no Evangelho. No Evangelho, eu me seguro nisso, né? Isso conota uma segurança que você às vezes não consegue palpar, mas você sabe que está seguro. Isso. É uma segurança que você sabe que Deus está contigo, mesmo que você não possa ver Deus aqui como uma pessoa na tua frente. O que as pessoas fazem às vezes é buscar essa segurança em coisas, né? Buscar essa segurança no dinheiro, nos bens materiais, até em pessoas, né? Mas como é bom saber que essa segurança, ela está em Deus, ela está em Cristo. E por isso é uma segurança que não falha, né? A Rosane Koenig: meu viver é Cristo e desejo servi-lo com alegria para testemunhar o amor dele. Legal. Duas pessoas já citaram Paulo aí: o meu viver é Cristo. Isso. Aí continua: e o morrer é para lucro. mim o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Exato. Que Paulo cita. Mas é bacana que as pessoas citam Paulo também. Claro. Estamos falando de Paulo também. Muito bem. Ok? Vamos para leitura bíblica, né? Vamos abrir a nossa Bíblia, gente, né? O seu aplicativo que você tem aí, Filipenses 1, versículo 12 a 14. Filipenses 1, do 12 até o 14. O texto diz assim: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram de fato o progresso do Evangelho, pois foi assim que toda a guarda do palácio do governador e todas as outras pessoas daqui ficaram sabendo que estou na cadeia, porque sou servo de Cristo. E a maioria dos irmãos, vendo que estou na cadeia, tem mais confiança no Senhor. Assim, eles têm cada vez mais coragem para anunciar a mensagem de Deus. Isso. Eu só queria chamar a atenção, né? Sim. A gente sabe que os títulos na Bíblia não são inspirados. Eles foram adicionados para ajudar na leitura, para que a pessoa se localize no assunto que vai
que vai estar. Mas é interessante o título que aparece aqui: A Vida é Cristo. Veja, já está aí, de certa forma, as respostas para as perguntas, né? A vida é Cristo, meu viver é Cristo, né? O que dá sentido para a vida é Cristo, né? Tudo aquilo que Ele realizou por nós, em amor a nós, né? E a gente vive então por Cristo e para Cristo, testemunhando do seu amor para as pessoas em toda e qualquer situação. É isso aí. Vou dar um spoiler aqui, gente, tá? Vou adiantar uma coisa aqui. Olha no versículo 21. Né? Tá lá no versículo 21 que nós acabamos de ver, né? Filipenses 1, 21, que fala ali: pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro, né? A gente vai falar mais sobre isso posteriormente, né? Mas é só para a gente saber onde está essa passagem bíblica. Reflexão, debate, pastor? Aqui ele tem um foco para a gente dar no versículo 12, que diz assim: irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram de fato o progresso do Evangelho. Vocês saibam. A vontade de Paulo é que as pessoas soubessem disso. Né? Exato, que o fato de ele estar preso foi usado com um objetivo especial, né, de progresso do Evangelho, né? A palavra de Deus, o Evangelho pôde chegar a pessoas que talvez não se chegasse de outra forma, né? Então é olhar o lado bom da coisa ruim. Bem estranho isso, né? Olhar o lado bom da coisa ruim. Abra lá então em Atos capítulo 16, versículos 16 até 40, né? Vamos lá então, Atos 16 a 40. Fazemos um ping-pong, Ricardo? Cada um lê um versículo? Pode ser. Pode ser, fica mais dinâmico daí. Atos 16 a 40. Começa lá então. Pode ser. Certo dia, quando estávamos indo para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça estava dominada por um espírito mau, que adivinhava o futuro, e os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. A moça começou a nos seguir, gritando assim: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. Ela fez isso muitos dias. Por fim, Paulo se aborreceu, virou-se para ela e ordenou ao espírito: pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia dessa moça. E no mesmo instante, o espírito saiu. Quando os donos da moça viram que não iam poder mais ganhar dinheiro com as adivinhações dela, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram até a praça pública diante das autoridades. Eles os apresentaram a essas autoridades romanas e disseram: esses homens são judeus e estão provocando desordem na nossa cidade. Estão ensinando costumes que são contra a nossa lei. Nós que somos romanos não podemos aceitar esses costumes. Aí uma multidão se ajuntou para atacar Paulo e Silas. As autoridades mandaram que tirassem as roupas deles e os surrassem com varas. Depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança. Depois de receber essa ordem, o carcereiro os jogou numa cela que ficava no fundo da cadeia e prendeu os pés deles entre os dois blocos de madeira. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos escutavam. De repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Aí o carcereiro acordou. Quando viu que os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então puxou a espada e ia se matar. Mas Paulo gritou bem alto: não faça isso! Todos nós estamos aqui. Aí o carcereiro pediu que lhe trouxessem uma luz. Entrou depressa na cela e se ajoelhou.
tremendo aos pés de Paulo e Silas. Depois levou os dois para fora e perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Então eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todas as pessoas da casa dele. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando os ferimentos da surra que haviam levado. Logo depois ele e todas as pessoas da sua casa foram batizados. Em seguida ele levou Paulo e Silas para a sua casa e lhes deu comida. O carcereiro e as pessoas da sua casa ficaram cheios de alegria porque agora criam em Deus. Quando amanheceu, as autoridades romanas mandaram alguns policiais com a seguinte ordem para o carcereiro: solte esses homens. Então o carcereiro disse a Paulo: as autoridades mandaram soltá-los. Podem ir embora em paz. Mas Paulo disse aos policiais: eu e Silas somos cidadãos romanos, e mesmo assim, sem termos sido julgados, fomos surrados em público e depois nos jogaram na cadeia. E agora querem nos mandar embora assim em segredo? Isso não, que as próprias autoridades romanas venham aqui e nos soltem. Os policiais foram contar às autoridades romanas o que Paulo tinha dito. Quando as autoridades souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo. E foram lhes pedir desculpas. Então os tiraram da prisão e pediram que fossem embora da cidade. Paulo e Silas saíram da cadeia e foram para a casa de Lídia. Ali encontraram-se com os irmãos, animaram a todos e depois foram embora. Até aqui então a leitura, né? Atos 16 até 40, né? Que conta toda essa história aí de quando Paulo esteve, né, preso e escreveu a carta então para o povo então de Filipos, né, pastor? Isso aí. Temos agora duas perguntinhas aqui. Aliás, temos várias perguntas, né, pastor? Isso aí, mas exatamente. A primeira pergunta, ela está vinculada ao texto, pedindo assim: o que aconteceu? Que coisas foram essas que aconteceram? E a resposta está no texto que nós lemos, né? Que a palavra foi levada, né? Mesmo em meio a todos, né, os problemas que aconteceram, muitas pessoas souberam da palavra. E aí pergunto, pastor, por que Paulo e Silas foram presos? Então, como diz o texto que nós ouvimos aí, lemos de Atos, porque eles curaram uma menina que estava endemoniada e que era usada por algumas pessoas para fazer adivinhações, né? E como então esses homens aí perderam o seu lucro com essa menina, né? Então por isso levaram, né, Paulo e Silas para serem presos. Ricardo, o que faziam Paulo e Silas na cadeia mais ou menos perto da meia-noite? Eles choravam e resmungavam. Não, brincadeira, gente, tá? O texto é bem claro, né? Eles cantavam e oravam a Deus, né? Então eles usavam aquele momento para louvar a Deus. Eles certamente estavam com dores, talvez ensanguentados, né? Talvez algum osso quebrado, a gente não sabe, né? Mas assim, naquele momento, muitos de nós estaríamos chorando, revoltados, né? Reclamando, né? E Paulo e Silas estavam fazendo o inverso, tanto que isso chamou a atenção de quem estava ali, né? Os prisioneiros ficaram, né, até atônitos com aquilo. O que está acontecendo aqui, né? Por que isso, né? Esses caras são loucos? Os caras são loucos, os caras acabaram de apanhar, foram presos, né? E estão cantando louvores a Deus, né? E com certeza ali Deus usou Paulo e Silas para levarem a palavra de Deus, também dentro da cadeia. Isso aí. Outra pergunta, pastor, refletindo agora sobre algumas outras questões, mais diretamente a nós. O que podemos aprender com essa atitude de Paulo e Silas? Que nós podemos e que nós precisamos louvar a Deus, agradecer a Deus em toda e qualquer situação.
né? Então, numa situação extrema, como Paulo e Silas estavam, né, foram surrados, foram castigados, foram presos, mesmo assim eles louvavam a Deus e oravam a Deus. E isso vale para nós também, que nós também podemos em qualquer momento da vida fazer isso, louvar a Deus. O cristão, na verdade, ele louva a Deus até na morte. Por isso que nas cerimônias que nós fazemos de sepultamento, a gente canta, né? A gente louva a Deus até na morte, né? Agradecendo a Deus pela vida que Ele concedeu para aquela pessoa que partiu, mas também porque Deus deu a oportunidade da salvação para aquela pessoa que agora partiu e nos deixou. Muito bom. Ricardo, qual é a nossa reação e testemunho em meio aos problemas? Não deveria ser, mas infelizmente a maioria, e eu vou dizer quase que a totalidade da população humana tem normalmente a ambição, a vontade e o desejo de reclamar sempre, né? De pedir o porquê das coisas. Por que Deus está acontecendo comigo? Né? Por que essa enfermidade foi cair sobre mim ou sobre tal pessoa que é da minha família, ou amigo conhecido? E a gente acaba muitas vezes só reclamando, que era o que Paulo e Silas poderiam ter feito aquela hora, só reclamar, né? Ou então eles podiam ter dito assim: nós somos romanos, somos cidadãos romanos, tirem nós daqui. Podiam ter batido, né? E só reclamado. Mas eles usaram daquele momento para oportunizar que o Evangelho fosse levado a outras pessoas. Que bacana isso. E aí faz a gente pensar, será que nos momentos de dores, de angústias, de sofrimentos que a gente passa, será que Deus não está dando uma oportunidade para nós, talvez? Né? Mas normalmente a gente tem A tendência a humana, tendência humana pecadora é reclamar sobre as situações. Problemas, pastor, são empecilhos para render culto a Deus? Não deveria ser, não deve ser, né? Mas infelizmente as pessoas às vezes elas usam problemas como empecilho para render culto a Deus. Eu já escutei pessoas falarem assim: eu preciso primeiro resolver meus problemas, né? Eu tenho que estar bem comigo para poder então render culto a Deus, né? Então, infelizmente, né, as pessoas usam problemas como um empecilho, como um impedimento para render culto a Deus, né? Deixam de adorar a Deus por estarem atravessando por problemas e enfrentando dificuldades. E não deveria ser assim, né? Porque os problemas também podem ser usados, né, para que a gente testemunhe o amor de Deus e não se afaste dele, não se afaste do seu amor, né, e também da gratidão que nós devemos a Deus. Nada deveria então ser empecilho, né, para que a gente preste culto ao nosso Deus. Vamos pensar aqui num exemplo prático, pastor. Se a pessoa X está brigada com o seu irmão, ou a sua irmã, ou seus pais, essa pessoa se abstém, não quer mais saber de Deus e nem cultuar a Deus, não participar dos momentos, né, de louvor, de estudo e tudo mais. Ela acaba se afastando de Deus, consequentemente. Agora, quanto tempo vai demorar para que aquele problema seja solucionado? Né? Às vezes é rápido, mas às vezes demora um monte. E aí essa pessoa vai ficar longe de Deus por causa disso? Exato. Bem pelo contrário, né? Deveria se aproximar mais de Deus. Né? Esse é o momento de se aproximar de Deus. Com certeza. E não de se afastar. Isso. Deveria ser. Ou até problemas de relacionamentos, né? Não só dentro da família, Sim. né? Com amigos, com colegas, até a gente dentro da igreja, né? Eu não estou me dando bem com alguém, sabe? E isso agora é um empecilho para que eu renda culto a Deus, né? Para que eu vá à casa de Deus, né? Para prestar o louvor que Deus merece, o louvor que eu devo prestar a Deus pelo seu amor, pela minha vida, né? E pelo amor que Ele revela cada dia na minha vida por meio de Jesus. A gente vem no culto não por causa das pessoas que estão aqui, né, pastor? Sim. Eu tenho problema com o ciclano, com a ciclana, né? Isso não importa. A gente vem para render culto a Deus. É para isso que a gente vem à igreja. Sempre, né? sempre. Sempre deve ser esse o nosso foco.
Muito bem, Ricardo, o lema da IELB para este ano, o lema de nossa igreja é firmados em Cristo, vivemos e compartilhamos o amor cristão. Como Paulo e Silas permaneceram firmados em Cristo enquanto estavam na prisão, e como foi que compartilharam o amor cristão? Continuar firme não deve ser nada fácil num momento como aquele que eles estavam vivendo, né? A gente vive alguns momentos da vida e a gente reclama. Eu fico pensando, né, imagina Paulo e Silas, o que eles passaram, né, naquele momento, e em outros também, porque Paulo teve outros momentos de sofrimento na vida dele. Mas ele utilizou daquilo para dar testemunho, né? Utilizou daquilo, daquela certeza que Cristo estaria com ele para proclamar o Evangelho, seja dentro da cadeia, seja fora, depois quando ele saiu de lá, né? E aí ele teve a oportunidade até de batizar, né, a família do carcereiro, posteriormente e tudo mais. Mas Paulo, ele teve aquela oportunidade de salvar a vida das pessoas, em especial do carcereiro. Faço questão de frisar aqui, né, que o carcereiro, depois que deu o terremoto, se abriu tudo, né, eles poderiam ter fugido todos os presos. E o carcereiro viu aquilo tudo e disse assim: eu vou me matar, porque se eu não me matar, a minha autoridade, que são, né, o rei, né, a autoridade maior, vai vir e vai me matar. Por quê? Porque eu deixei eles fugirem, né? Então eu não fui competente com a minha função aqui. Então eu vou, né, tirar a minha própria vida. E aí Paulo diz: não, peraí, né, não faça isso. Estamos todos aqui, né, ninguém fugiu, né? Então aquele foi o momento que Paulo pôde salvar a vida corporal daquela pessoa, né? Né? E posteriormente então também, né, ele pôde então estar com o carcereiro e com a família, e todos vieram a... Bacana isso, né? A oportunidade que ele teve estando preso, sendo açoitado e tudo mais que ele sofreu, Deus deu a oportunidade dele salvar uma vida e outras pessoas da família também do carcereiro. Exatamente. Que bacana, de novo, né? É usar o lado ruim para uma boa causa. No caso ali, para testemunhar então o Evangelho. Manter-se firme em todas as situações. Daí vem o lema aqui que foi comentado, né? Firmados em Cristo. Manter-se firme nas situações boas e ruins. Não é fácil, mas é possível. Vamos lá? Adiante. Continuando. Voltando à carta aos Filipenses, nós falamos bastante agora sobre o livro de Atos, né? Vamos voltar aqui, Filipenses 1, 12 a 14, diz assim: vemos que o apóstolo Paulo quer que os irmãos saibam que essas coisas que lhe aconteceram de fato ajudaram no progresso do Evangelho, pois foi assim que toda a guarda do palácio do governador e todas as outras pessoas daquele lugar ficaram sabendo que ele estava na cadeia, porque era servo de Cristo. E mais, a maioria dos irmãos, vendo que Paulo estava na cadeia, tiveram ainda mais confiança no Senhor e tiveram cada vez mais coragem de anunciar a mensagem de Deus. Eu grifei duas palavrinhas, pastor: confiança e coragem. Paulo oportunizou, estando preso, sofrendo tudo que ele sofreu, ele fez com que as pessoas, olhando para Paulo preso, olhassem e dissessem assim: ele continua firme, eu também vou continuar firme. E eu vou ter coragem para continuar a levar essa palavra. Eu vou continuar firme com confiança nessa palavra que Paulo, mesmo e Silas também presos, eu também vou continuar fazendo isso. Eu achei muito bacana, né, que foi colocado aqui, confiança e coragem, em momentos difíceis, principalmente. Sim. Por isso que o cristão, ele testemunha muito pelo seu exemplo. A gente testemunha também por palavras, sem dúvida. Mas, de repente, o testemunho de vida, né, aquilo que a gente vive, que a gente faz no dia a dia, fale muito mais alto do que as palavras que nós pronunciamos. A gente testemunha muito pela vivência, pelo exemplo do dia a dia. E no caso aqui então Paulo, né, ele testemunhou também pela sua vivência. Apesar da dificuldade, aquilo criou firmeza e criou coragem para que as outras pessoas que eram cristãs também testemunhassem, né, o Evangelho, o amor de Deus para os outros. Isso aí.
Muito bem, Ricardo. Nós vamos agora fazer de novo perguntas um para o outro aqui, né? No estudo bíblico seria para o grupo, mas aqui então entre nós. E tem bastante perguntas, gente. É bacana porque a gente, né, dissolve um pouquinho mais o texto também. Eu vou passar para o singular aqui, tá, Ricardo? Pode ser. Você já parou para pensar que toda e qualquer situação da tua vida pode e deve ser útil para o progresso do Evangelho? Com certeza, as oportunidades estão aí todos os dias da nossa vida. Nós falamos sobre, né, Paulo, que teve a oportunidade de, mesmo no momento de aflição, ser testemunho. Nós também, né, na nossa vida, nos nossos dias difíceis, né? A gente tem dias bons, dias ruins, como todas as pessoas. Mas mesmo assim a gente deve continuar testemunhando. E aí me veio uma palavra que eu uso muito na minha vida, é a palavra escolhas. O que eu vou escolher para mim? Se eu estou num dia ruim, o que eu vou escolher? Negar Deus primeiramente? Brigar com os meus amigos? Discutir com a minha família? Ou será que eu vou tentar arranjar uma forma, né, uma oportunidade diferente de testemunhar, mesmo estando num dia ruim? Nos dias bons é mais fácil fazer isso, né? A gente está mais alegre, né, mais descontraído, é mais fácil. Agora tem dias que a gente está para baixo. E tem dias que a gente tem alguma doença, ou mesmo que a gente está com uma gripe, né, qualquer coisa, e a gente não tem talvez aquele ânimo, ânimo, isso, aquela determinação e tal, né? Mas mesmo assim a gente deve oportunizar esses momentos, escolher sempre continuar seguindo a Deus. Isso aí. Aliás, a vida é feita de escolhas, né? A gente está sempre escolhendo, né? Todo dia a gente toma decisões e faz escolhas. E por isso é importante a gente ter cuidado nas nossas decisões e escolhas. Tem coisas que a gente decide em um dia que vale para a vida toda. Tem coisa que tu decide em 1 hora e isso tem consequência para toda a vida. Tem coisas que tu decide em 1 minuto e isso tem consequências para toda a tua vida. Por isso ter cuidado também com as escolhas e com as decisões. E Deus está aí para nos orientar e nos capacitar para fazermos boas escolhas. Me veio em mente de novo Paulo e Silas. Eles fizeram uma escolha: ficar na prisão. Eles podiam ter fugido. Sim. Mas a escolha deles foi ficar na prisão. Ou ter usado como argumento: nós somos cidadãos romanos, vocês não podem nos manter presos. Mas procuraram usar aquela situação, né, para divulgar o Evangelho, para levar a salvação. Que bacana, né, pastor? Muito bom. Como situações boas que acontecem podem servir para o progresso do Evangelho? Para mostrar de fato, né, a presença de Deus, o amor de Deus, né? Se essa coisa boa está me acontecendo, né, é porque Deus está me permitindo eu viver esse momento bom. E por isso, em gratidão, em resposta, eu vou falar, né, do seu amor e do seu Evangelho para as pessoas. Eu vou usar aquele momento bom como um testemunho, né, da presença de Deus ao meu lado. E porque isso está acontecendo, então, é graças ao amor que Deus tem por mim através de Cristo. E agora vem a pergunta inversa. A inversa. Falando sobre, o pastor respondeu sobre as coisas boas, né, situações boas. Agora a pergunta é a seguinte: como as dificuldades podem servir para o progresso do Evangelho? Exatamente, né? Então, de novo, usando o lado ruim de uma situação para o lado bom, né? Apesar de eu estar passando por isso, atravessando essa dificuldade, esse problema, Deus não me abandonou, porque Deus é um Deus de amor, porque a vida é feita de momentos bons e momentos ruins, momentos alegres e momentos tristes, difíceis, né? Mas também na dificuldade, Deus está conosco, está ao nosso lado, Ele não nos abandonou, né? E por isso eu posso aproveitar essa situação difícil que eu estou enfrentando, para também servir como testemunho para as pessoas. De repente, eu estou no hospital, né? E lá no hospital eu tenho alguém que está junto comigo no meu quarto. E para essa pessoa eu posso testemunhar, posso falar do amor de Deus para ela, né? Da salvação que Jesus conquistou para nós. E assim também outras situações que a gente possa enfrentar, que sejam a princípio ruins,
né, servir como testemunho para as pessoas que convivem com a gente. Muito bom. Viramos para a página 36. Diz assim: uma vez que foi alcançado por Deus e tendo compreendido o evangelho da salvação por graça, por fé em Cristo Jesus, o grande alvo da vida de Paulo era fazer conhecido esse evangelho da salvação. Depois de Paulo ter sido convertido, depois dele ter entendido sobre a graça, a fé em Cristo Jesus, o foco dele foi expandir isso, levar adiante, não segurar para ele. É muito bacana ver isso. Isso é importante, Isso né? é importante. Esse é um tesouro que a gente não pode guardar só para nós, né? Nós temos que compartilhar isso. E Paulo fez isso, eu gosto muito de frisar isso. Paulo fez 3 grandes viagens, mas ele não fez de Jeep, muito menos de Hilux, né? Muito menos com uma Ferrari, não. Aqui, ó. Nem de ônibus, Não. né? Nem de táxi. Nada, a pé. Então ele rodou meia Europa, né? Dá para dizer tranquilamente, meia Europa ele andou a pé. E foi lá, ó, parou numa cidade aqui, Corinto, né? Vai lá, Filipos. E foi abrindo, né, vários pontos, né, de pregação primeiramente, e depois se tornaram então igrejas. E Paulo não segurou para ele levou, e foi. E nesse levar a palavra de Deus, Paulo foi preso. Paulo foi torturado, né? Paulo sofreu muito, mas ele não parou. Ele continuou. Vivenciou naufrágios. Sim. Né? Aliás, várias vezes Paulo teve, eu vou dizer aqui, a oportunidade de não estar mais aqui, né? Já que ele diz que, né, para ele o viver, né, com Cristo é lucro, né? Então ele teve várias vezes a oportunidade, coloca entre aspas aqui, pelo amor de Deus, gente, não vamos entender errado, mas de não estar mais aqui. Mas Deus tinha um propósito, Deus tinha um porquê dele continuar pregando, levando o evangelho. E assim ele tem na tua vida, tem na nossa vida, né, pastor? Se Deus quer que a gente continue aqui, vivos, que nem foi a pergunta lá no início que a gente fez, né? A gente deve colocar essa importância de Deus para nós e levar isso adiante também, né, para as pessoas. Isso aí. Continuando o texto, Vamos lá. agora tem um pequeno relato sobre a Bíblia de Estudo Conselheiro, né, da Sociedade Bíblica do Brasil, que diz assim, sobre esse texto, tá? Ele diz assim: os valores do reino de Deus preenchiam de sentido a sua vida, a vida de Paulo. E assim percebemos que, visto dessa forma, situações que normalmente seriam preocupantes o fazem alegre. Várias vezes nesta carta somos ensinados sobre a alegria por causa de Jesus. A alegria, volta de novo à tona aqui, nós falamos no estudo anterior, né, que essa é a carta de alegria de Paulo, né? A carta de alegria, então volta à tona de novo aqui, que mesmo nos momentos difíceis, de dificuldade, Paulo manteve-se alegre, firme na palavra. Exatamente. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Né? O que traz alegria para nós é a certeza da salvação. Cantamos a liturgia do culto, né? Isso. aí. E para a gente encerrar então o estudo de hoje, né, que vai ser dividido, na verdade, a gente vai voltar na página 35 para fazer aquela parte ali como conclusão do nosso estudo de hoje, que é só metade, na verdade. Pensem novamente na história narrada em Atos 16, né, a prisão de Paulo e Silas, e que serve de pano de fundo para esse texto de Filipenses capítulo 1. A perseverança, firmeza na fé, no culto, no louvor, nas orações, que eram marcas então lá da igreja de Atos, e o gesto de amor e compaixão de Paulo e Silas para com o carcereiro de Filipos naquela situação foram fundamentais para o progresso do evangelho. Quanto mais, gente, estivermos firmados em Cristo, quanto mais firmes na fé, vivendo o evangelho, né? Vivenciando essa palavra no dia a dia e compartilhando o amor cristão com as outras pessoas em toda e qualquer situação, mais a nossa vida será usada por Deus para o progresso do evangelho e a salvação de muitas pessoas.
Por isso, não perca de vista isso. Deus quer nos usar como instrumentos. Deus quer usar a ti, que está conosco nessa noite, como um instrumento de divulgação do seu amor pelas pessoas. Um instrumento de divulgação da salvação que Ele tem para nós através de Jesus. Mas para que isso aconteça, nós precisamos então desta firmeza, estarmos firmes na fé, vivermos este Evangelho, vivermos essa palavra no nosso dia a dia, na nossa vida, em toda e qualquer situação, em todo lugar, para que Deus então nos use, para que essa palavra, para que esse Evangelho chegue a muitos corações, chegue a muitas pessoas, da nossa família, do trabalho, onde nós estudamos, da nossa vizinhança, dos nossos amigos e assim por diante. Imagine que maravilha, quando chegarmos lá no céu, poder saber que a gente pode ajudar de certa forma tantas e tantas pessoas a chegarem à vida eterna, a chegarem ao reino celestial, né? Sendo então mensageiros do grande amor de Deus através de Cristo Jesus. O testemunho vale muito, né, pastor? Isso aí. O testemunho vale muito. Continuem firmes na fé nesse Cristo Jesus, o nosso Salvador. Encerramos aqui o estudo. Por isso o tema do estudo, né? Viver e anunciar o Evangelho em qualquer situação. O cristão de fato vive e anuncia o Evangelho em qualquer situação, em qualquer momento da sua vida. Esse estudo tem continuação, tá? Então o próximo estudo bíblico que a gente fizer do PEN será a continuação desse daqui, Daqui ok? para frente. Obrigado a todos, Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado pela paciência de cada um de vocês, que o bondoso Deus os abençoe.